5, né? Irmãos amados e resgatados. Está louvando a Deus com esse hino, em nome de Jesus. Irmãos amados e resgatados, sede avante e triunfante, combatemos o nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou temido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivi unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje está se iniciando esse trimestre, né? Esse trimestre, e a primeira lição desse trimestre vai falar da ética dos 10 mandamentos. Então, hoje nós vamos estar estudando sobre a ética dos 10 mandamentos da palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos estar, neste momento eu convido os irmãos para nós fazermos a leitura bíblica em classe, que está no livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 1 ao 4, o verso de número 7 ao 10 e do verso 12 ao verso 17. Aos meus irmãos que estão acompanhando aí pelo Face, tá bom? Você que tem a sua lição, abre aí a lição bíblica, a primeira lição desse trimestre, que vai falar da ética dos 10 mandamentos, tá bom? Se você não tem a lição, se a lição ainda não chegou até você, glória a Deus. Aí você abre a sua Bíblia conosco no livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso 1 ao 4, do verso 7 ao 10 e do verso de número 12 ao verso de número 17. Aí nós vamos juntos estar fazendo a leitura bíblica em classe nesta manhã. Glória a Deus. Deus abençoe. Há uma outra coisa: se você ainda não conseguiu adquirir a lição da escola bíblica dominical, você que tem o contato do Léo, é só liga para ele, ele vai até a tua casa. Os irmãos que são maiores de 60 anos, tá bom? E não pode vir à igreja, o nosso irmão vai até a tua casa e leva a lição aí para os meus irmãos. Bom, glória a Deus. Irmãos, acharam? Êxodo capítulo de número 20, verso 1 ao verso de número 4 e do verso de número 8 ao 10, 12 ao 17, ok? Verso de número 1 diz assim: glória a Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor Deus
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não verás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Verso de número 12 ao 17. Ora, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Glória a Deus. Meus irmãos, 1 Timóteo capítulo de número 1, verso de número 5, diz o seguinte: o texto áureo desta lição, capítulo de número 1, verso 5, diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar orando neste momento e depois nosso irmão Ezequiel estará nos trazendo um ensino dessa lição na manhã desse dia, tá bom? Glória a Deus. Olha comigo. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, ó Pai, estamos diante da Tua presença, na manhã deste dia de domingo, ó Deus querido, nesta campanha nacional, desse jejum, Senhor, aonde estamos buscando a Tua presença, buscando a Tua face, pedindo ao Senhor socorro, uma intervenção divina dos céus sobre esta nação. Pedimos que o Senhor Jesus venha abrir a Tua, aleluia, graça nesta manhã e derramar sobre esta nação a Tua bênção sobre a vida dos brasileiros, Senhor. Toma esta nação em Tuas mãos, que a Tua boa mão se estenda para operar milagres, prodígios e maravilhas, Senhor, ó Deus querido, sobre este povo. Pai, a Tua igreja está unida em um só propósito, em buscar a Tua face, aonde nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha exterminar com este vírus maligno que tem se espalhado e se transformou em uma pandemia pelo mundo afora. Senhor, tome em Tuas mãos, abençoa as autoridades que estão, Senhor Jesus, lutando em prol desta nação. Cobre eles no Teu sangue, que a Tua boa mão esteja estendida para abençoar e ajudar. Meu Deus, como o presidente da República em Tuas mãos, que ele aderiu conosco esse jejum nacional, que o Senhor venha abençoar a vida dele, abençoar o seu lar, a sua casa, abençoar o seu governo, que o Senhor entra, Senhor,
Senhor, também o nosso pastor presidente, toma ele em tuas mãos, abençoa o teu filho, cobre ele no teu sangue, toda a sua casa, a sua família, a sua esposa, o seu ministério e a igreja do Senhor, que está, aleluia, enviada sobre os quatro cantos da terra, aonde estiver o filho teu, que ali esteja a tua presença, esteja a tua graça sobre o teu povo, seja a tua bênção. Oramos ao Senhor nesta manhã, entregamos nossas vidas, entregamos esta nação em tuas mãos e pedimos socorro em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos estar neste momento agora entrando na lição bíblica da escola dominical. Nosso irmão Diácono, irmão Ezequiel, estará ministrando a palavra de Deus nesta manhã. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Iniciarmos a lição, eu gostaria de ler com os irmãos novamente nosso textual, para a gente poder discorrer sobre a aula de hoje. O texto diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse texto que norteia a nossa lição, porque ele não está dizendo aqui que os mandamentos... Ele está dizendo aqui que a partir do momento em que há um coração puro, há uma boa consciência, há uma fé não fingida, você já não precisa mais da Escritura para servir a Deus. Você age de forma natural. Você serve a Deus, você honra a Deus, você honra toda a criação de forma natural. Então, não invalida a Escritura, não invalida o que está escrito. O texto não está dizendo isso. Está dizendo que quando você está nessas condições, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé fingida, o mandamento já não faz sentido para você, porque você age de forma natural. Amém? Tendo isso colocado como pauta, na palavra introdutória, o texto diz: todo indivíduo nascido em um lar estruturado tem noção básica de uma vida correta. Isso em si já seria um bom ponto de partida, porque a lei foi posta no coração do ser feito à imagem e semelhança. O soberano Senhor conhece as limitações do ente humano e sabe que não lhe seria possível andar de modo independente. Além disso, suas exigências transcendem ao que se pode abrigar no coração. Era previsto, portanto, que o homem um dia criaria para si novos valores éticos. Como diz na palavra introdutória, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então, por natureza, por aquilo que fomos criados para ser, nós cumpriremos tudo aquilo que o Senhor nos colocou, tudo aquilo que o Senhor nos outorgou, porque Ele colocou isso dentro do nosso coração. Era para ser algo natural, não precisaríamos dos 10 mandamentos, não precisaríamos do decálogo, não precisaríamos das leis. Mas isso se perdeu quando o homem pecou, quando o homem caiu. E iniciando o primeiro tópico, as leis de Deus, no terreno de sua caminhada do Egito para Canaã, os hebreus foram formados por Deus como nação, e por essa razão precisariam de uma constituição que os norteasse. Assim Deus entregou a Moisés as leis que regiam aquele povo. Foram 613 mandamentos, sendo 248 positivos, faça, e 365 negativos, não faça. Dos 613 mandamentos, os 10 mandamentos, conhecidos pelos hebreus como as 10 palavras, constituem um resumo
didático da ética de conduta, chamados por Deus de sabedoria para os hebreus. Iniciamos aqui falando sobre as leis de Deus, que, traduzindo para alguns, seria comparado à nossa Constituição. Nós temos uma Constituição que rege o país, com as suas leis, determinando os seus deveres e os seus direitos. E no que se refere ao povo de Deus, nós temos como base da Constituição os 10 mandamentos. Nós temos ele como o direcionador. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava entrando em conflito por causa da questão dos cultos, por conta do vir ou não aos cultos. Ele estava muito preocupado com isso, porque uns diziam para ele vir, outros diziam para ele ficar em casa. E eu lembrei do momento em que Jesus estava diante de um dos doutores da lei, e Jesus perguntou assim: o que está escrito? E como você lê? Ou como você interpreta? Quando nós tratamos do decálogo, não há uma interpretação, há de fato o que está escrito. Você não tem que interpretar, você tem que entender que aquilo que está escrito é aquilo que é para ser seguido. Outras coisas você pode querer interpretar, mas no que se refere ao decálogo, aos 10 mandamentos, não há interpretação, há o que está escrito. Então está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E no que se refere à relação entre os homens, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito. Você pode compreender de várias formas o que é amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, ao teu próximo como a ti mesmo, mas o que você não pode tirar de tudo isso é o amor. Você não tem como tirar isso. Se você tirar isso, toda a lei perde o sentido. Porque aí está o ponto principal da lei de Deus. Por muito tempo se enxergou a lei apenas como aquilo que estava escrito para se seguir, mas nunca se pensou no porquê estava escrito para se seguir. Por que as leis foram escritas? Porque Deus teve o trabalho de escrever com seu próprio dedo os 10 mandamentos nas tábuas. Ele simplesmente estava preocupado com que o povo seguisse suas regras? Não havia algum sentido naquilo. E é aí que Jesus se expõe e apresenta a lei de uma forma geral. O tópico 1.1, os destinatários da lei, fala sobre a história do Antigo Testamento, baseada nas leis mosaicas, ou seja, o pano de fundo veterotestamentário é a nação israelita sendo regida, guiada, instruída pela lei. Não se pode enxergar o Antigo Testamento senão sob a ótica da lei. Deus destinou as leis ao povo da antiga aliança, os hebreus. Aquele povo vivia um intenso pluralismo religioso em meio a diferentes crenças na terra do Egito. Faltava-lhes orientação quanto ao Deus de seus pais. Enquanto viam e ouviam o discurso dos egípcios na propagação e culto aos seus deuses. Depois de haverem recebido as leis de Deus pelas mãos de Moisés, o povo tinha de se comprometer com elas, aprendendo-as e praticando-as. Num primeiro momento, as leis foram escritas especificamente para o povo de Israel. Como podemos observar aqui, já no início, as leis elas foram quantificadas em 613, divididas em faça e não faça, entre direitos e deveres. E quando nós
compreendemos que essas leis elas foram direcionadas ao povo de Israel, começam a surgir algumas dúvidas, né? O que nós devemos seguir e o que nós não devemos seguir, né? É muito importante nós compreendermos isso, irmãos, porque quando nós não colocamos o crivo, não colocamos em teste como base de nossa orientação o que realmente nos serve e o que não nos serve, nós podemos cometer muitos erros, muitas heresias, trazer para nós coisas que não foram feitas para nós. E pior do que isso, que Jesus falou muito sobre isso, colocamos nas costas dos outros aquilo que nem nós podemos carregar. Isso classificava de forma bem clara os fariseus da época. Então é muito importante nós realmente reconhecermos o que Deus realmente quer de nós, sua igreja. E no momento, tratando já da lição no tópico 1.1, para os hebreus ou para a igreja, nós vamos tratar sobre esse assunto. A primeira aliança tem como base a história de Israel, desde a sua formação, em Gênesis 12. A nova aliança foca Jesus, o Verbo encarnado, bem como o nascimento e desenvolvimento da igreja, João 14. Contudo, é preciso compreender que o Antigo e o Novo Testamento se completam, sendo Cristo o centro de toda a Escritura e o ápice da revelação de Deus aos homens. Quando compreendemos que tudo o que foi escrito aponta para Cristo, entendemos aqui aonde nós realmente temos que chegar, ou o que nós realmente temos que fazer. Porque se tudo aponta para Cristo, a quem nós vamos seguir? Ou o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Se tudo aponta para Cristo, eu não vejo outro norte, eu não vejo outro ponto principal para que nós devemos fazer, agir, falar, andar, nos comunicar. Cristo, Ele é a nossa lei. Cristo, Ele é a lei manifesta através da graça. Porque Jesus, Ele nos mostra de forma bem clara, não apenas o que está escrito na lei, mas como nós interpretamos ela. Em Cristo está tudo. Desde os Velhos Testamentos, desde todas as histórias que nós passamos, conhecemos acerca da criação do mundo, até os dias de hoje, tudo aponta para Cristo. Então não temos outra lei a seguir que não seja Cristo. Ele é a nossa lei, Ele é o nosso cerne, Ele é o nosso orientador, o nosso ponto máximo de servos de Deus, de igreja de Cristo. E aí observamos que quando entramos nesse conflito, o que foi escrito para os hebreus, o que foi escrito para a igreja, o que nós temos que seguir, o que nós não temos que seguir, nós muitas das vezes nos esquecemos. E Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Só estamos aqui por Ele. Aqui dele, por Ele. E para Ele são todas as coisas. Tópico 1.2. Um ambiente criado por Deus para a entrega da lei. Os hebreus já haviam experimentado sinais extraordinários da presença de Deus entre eles, desde que saíram do Egito. Porém, logo no início da viagem, o Senhor expressou a Moisés o desejo de se revelar de um modo peculiar ao seu povo.
O Senhor marcou um encontro com os hebreus, de fronte ao monte Sinai. Isso está em Êxodo 19, do 10 em diante. No instante em que a glória de Deus manifestou-se, o monte tremeu e eclodiram relâmpagos e trovões. O barulho era ensurdecedor, fazendo assustar o povo, a ponto de muitos pedirem a Moisés que falasse com eles, e não o Senhor. Foi em um ambiente como esse que Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Aqui temos um momento muito peculiar. Nesse momento, na verdade, a gente chega a entender o porquê que muitas das vezes algumas coisas nós não tratamos, nós não discutimos. Porque o povo em si, na sua grande maioria pelo menos, não conseguia lidar em tratar direto com Deus. O povo em si não conseguia lidar com aquela situação. Deus já havia pedido para que eles se santificassem, se preparassem, porque Ele iria falar com eles. O povo estava avisado de que Deus ia falar com eles. Mesmo assim, por mais que eles tivessem se preparado ao máximo, eles ainda não estavam prontos para ouvir a voz de Deus de forma direta, para viver aquela experiência. E para mim esse é um ponto muito importante, porque deixa muito claro porque que muitas das vezes Deus usa a liderança para falar conosco. Porque muitas das vezes nós não temos a estrutura necessária, nós não temos as condições exatas para que nós possamos ouvir a voz de Deus de forma direta. E isso me coloca numa condição, numa situação em entender que a submissão à autoridade é imprescindível, é necessária. Deus aqui estabelece um relacionamento em que as pessoas compreendam que eles precisam ouvir o líder. Deus deixa isso bem claro aqui. Ele não fala assim simplesmente: Moisés, eu vou falar com você, você vai falar com o povo. Não, ele fala junto ao povo. Quando o povo reconhece que eles não têm estrutura para isso, eles pedem para que Moisés o represente. Então, é algo que eu acho muito interessante, porque Deus, Ele concedeu a todos nós essa oportunidade, a todos. A questão é, nós temos a estrutura para isso? Nós estamos em condições para isso? Nós realmente nos preparamos para isso? Porque antes de falar, Deus falou: se preparar. Eu vou falar com vocês. E passado esse momento, a implementação da lei, tópico 1.3, não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não dar falso testemunho, não cobiçar a propriedade alheia, são atitudes importantes e incontestáveis. Mas por que razão o Senhor as valorizou tanto e as escreveu em tábuas de pedra? Quando segundo Paulo estavam escritas já no coração dos homens. De que adianta que os homens terem a lei na sua consciência e transgredi-las constantemente? Ao menos estando escritas, elas fazem parte de um conjunto de princípios inalteráveis e seu próprio tempo servirão de praticados perante o Senhor. Aí está o ponto principal de todas as coisas. Segundo Paulo, todas essas coisas, todas as leis já estão no nosso coração. Mas, uma vez que está no meu coração,
Se eu corrompê-las, quem pode me julgar? Quem pode determinar se eu estou dentro da lei ou não? Aí Deus coloca um recenseador, como eu posso dizer, um termômetro para poder medir, para poder mostrar, porque aí deixa bem claro. Paulo fala um pouco mais à frente que a lei revela o pecado. E Deus escreve a lei para revelar o pecado do homem. Para que o homem pudesse compreender ou entender que não adiantava ele esconder todas aquelas coisas, se justificando, dando desculpas, porque é muito natural do homem, né? Desde o Éden, se desculpar, arrumar um outro culpado. E Deus estava aqui determinando que não adianta você culpar o outro. Eu estou escrevendo isso para você entender que a culpa é sua. Se você não faz o que você tem que fazer, ou se você faz aquilo que você não pode fazer, a culpa é sua. Você precisa entender isso. Deus estava procurando uma maneira de fazer com que nós entendêssemos qual é a nossa situação. Que nós, por mais que infelizmente isso acontece, né, ainda hoje, por mais que nós tenhamos aquela ideia de que porque estamos aqui somos melhores do que estão lá fora, Deus ele quebra esse jogo. Ele fala assim, ó, você está cumprindo tudo isso? Então, se você não está cumprindo, você não é merecedor da minha glória. Deus ele deixa bem claro que todos estão debaixo do mesmo jugo. Todos estão debaixo da mesma lei. Então, não importa se você está dentro de uma congregação ou fora dela. Ela serve aqui, ela serve lá. Não adianta. Deus ele vai deixando claro, ele vai estabelecendo a lei para que a gente você está e quem você é. Quem é você? Aonde você está não vai dizer muita coisa não. Porque você pode ser uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas ali não muda. Independente de onde você estiver. Tópico 1.4, a divisão da lei. A lei mosaica divide-se em 3 categorias: morais, civis e cerimoniais. Nas cerimoniais estão estabelecidas as exigências para o culto no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Nessa mesma categoria está incluída a guarda do sábado. As leis civis falam da relação do indivíduo com a nação. As morais falam da relação do indivíduo com Deus e com o próximo. Nesses 3 pontos, vale ressaltar que, por mais que haja as divisões das leis, os seus aspectos cerimoniais, civis e morais, todas elas se conectam. Porque hoje mesmo, né, é um dia muito propício para a gente falar sobre isso, porque há um pedido do presidente para um jejum geral, há um pedido do nosso pastor presidente para um jejum geral, mas há a lei moral, ou seja, você escolhe, você vai seguir as leis dos seus presidentes ou bem propício. E dentro dessas categorias das cerimônias estabelecidas, das leis civis e das leis morais, eu acho interessante que quando se trata da lei moral, ele deixa bem claro que é como Deus e como homem. Porque parece que a gente perde essa noção de que quando o nosso relacionamento com o homem
não está bom, nosso relacionamento com Deus também não está. Não precisa do outro. Você não pode dizer que você ama a Deus e você aborrece o teu irmão. A gente precisa compreender que a Escritura no todo, a lei por si só, ela nos coloca contra a parede. E muitas das vezes a gente quer arrumar caminho, quer arrumar subterfúgios para poder justificar as nossas ações, mas esses são os fatos. Essa é a lei. Você ama Deus? Ama o seu irmão, como a si mesmo. Não tem para onde correr, não tem meio termo, não tem outro caminho. A gente precisa entender, né? E eu trago isso como um ponto principal, por quê? Porque nós estamos tratando do decálogo. Quando se fala do decálogo, se fala de leis que não mudam. Essas são as leis que foram estabelecidas. Se você tentar mudar essa lei de alguma forma, você está ferindo algo que não pode ser ferido. Trazendo para uma questão mais jurídica, é como se você quisesse criar uma lei, né, que não seja compatível com nenhum ou com um desses 10 mandamentos. Você falar que em algum momento, aparentemente em algum momento, você pode roubar, né? A lei te impede de roubar, mas se você estiver passando uma necessidade, se você estiver passando fome, tal, nesse caso você pode roubar. Isso fere. Então não adianta a gente ficar procurando outro caminho quando a gente está se tratando daquilo que não pode ser ferido, que não pode ser mudado. Amém? Tópico 2.2 fala sobre a importância da lei. Como discípulos de Jesus, precisamos submeter tudo aos ensinos e obras do Salvador. Além disso, cada aliança precisa ser entendida a partir dos seus contextos e propósitos específicos. Lembremos-nos de que o Filho de Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando entendemos esse ponto, vamos compreender outro ponto muito importante da lei, que se as 613 leis não foram feitas para a igreja ser seguida, para a igreja seguir de uma forma completa, vamos trazer dessa forma, por que eu preciso saber delas? Qual o sentido de eu saber dessas leis? Vamos lembrar que quando Deus inicia esse período em que Ele apresenta o Decálogo e as outras 603 leis, quando Deus apresenta, Ele está preparando o seu povo para a chegada do seu Filho. Então nós precisamos conhecer, precisamos entender do porquê que Deus fez tantas exigências. Por que Ele precisava de um povo que estivesse preparado para a chegada do Messias? Não estão aqui de forma inútil ou sem valor. Pelo contrário, ela tem um valor muito importante. Na verdade, se nós tivéssemos a noção do quanto as leis são importantes para que nós venhamos crescer, nós compreenderíamos muitas das coisas que Jesus fez e falou para nós hoje. Mas, por muitas vezes, nós nos esquecemos que, quando Paulo fala que o Velho Testamento é a sombra daquilo que seria revelado, Paulo estava falando que você precisa aprender o que está na sombra, para que você reconheça o que está sendo revelado. Paulo está falando,
compreenda, conheça o Velho Testamento, porque aí você vai ter certeza absoluta do que está acontecendo agora, do Cristo revelado. Vocês estão esperando alguém que não vai vir, porque o que foi prometido já veio. O que foi preparado, o que foi todo o contexto que foi preparado e regido para que ele viesse, já aconteceu. É isso que Paulo está instruindo a igreja. Então, reconheça aquilo que está no passado e compare com o que está acontecendo hoje. Não é diferente para nós. Vamos reconhecer o que está escrito no passado e vamos entender a nossa situação hoje. Vamos compreender quem somos nós hoje, qual é o nosso dever hoje, qual é a nossa função hoje, quais são os nossos direitos hoje. Porque Deus nos concedeu todas essas coisas. Quando Ele estabeleceu o decálogo, Ele estava protegendo o seu povo. E Ele continua protegendo a cada um de nós. Eu estava ministrando uma ministração uma forma bem interessante que eles colocaram na lição foram 10 formas de amor. Deus, quando estabeleceu as leis, Ele estava protegendo o seu povo. E qual pai ou qual mãe que ama seu filho não quer proteger? Qual pai ou qual mãe que gosta, quer o melhor para o seu filho, quer que ele alcance os melhores lugares, não tenta protegê-lo? É o que Deus estava fazendo. Ele estava protegendo o seu povo. Do que foi ministrado até agora, tratado até agora, existe alguma dúvida? Algum ponto que talvez tenha ficado escuro e precisa ser trazido à luz? Se houver qualquer pergunta, os irmãos podem dar um sinal, tá bom? Que nós vamos estar tratando. O mais importante é que nós devemos compreender a real importância disso. O mais importante é que nós venhamos compreender o que realmente está sendo dito, porque não adianta, basicamente, a gente volta para a base no momento em que Jesus entra naquele diálogo com o doutor da lei. O que está escrito, mas e como você interpreta? Não adianta você entender o que está escrito e não interpretar o que está escrito. Não adianta você saber o que está escrito, seguir ali o que está escrito, mas não colocar o verdadeiro sentido do que está escrito, que é o amor de Deus. É Deus protegendo e livrando o seu povo. Esse é o real sentido da lei. O amor. Porque você não vai falar para o seu filho, para a sua filha, não ir a determinado lugar simplesmente porque você não quer. Você sabe o que pode acontecer com ele lá fora. Você sabe o que pode acontecer, não necessariamente naquele lugar, mas no percurso. E você, para proteger o seu filho, para guardar ele, porque você ama, porque você quer ele bem, você fala assim, não, você tem que seguir determinadas regras. Você tem que fazer dessa forma. Por quê? Porque eu quero o melhor para você. Ainda que ele não entenda. Eu acho que se encaixa muito bem para nós. Ainda que nós não venhamos entender do porquê que nós temos que fazer tantas coisas, uma coisa nós não podemos negar. Ele nos ama. Ele se preocupa conosco. Por isso ele teve o trabalho de escrever com o seu próprio dedo nas tábuas. São coisas que a gente precisa enxergar além do que está escrito. Porque
o conjunto de regras em si, sem o amor, não tem valor. Como foi dito no texto áureo, né? O amor inserido em tudo que você faz, de boa fé, uma boa consciência, você não precisa das leis, porque você age de forma natural. Alguma pergunta? A importância da lei, tópico 2.1. A lei e a igreja. Uma vez que Jesus cumpriu integralmente a lei, esta foi aliviada, mas ela não perdeu sua função. Se não houvesse lei, não haveria iniquidade, porque faltaria um aferidor que declarasse o que é e o que não é pecado. Onde não há lei, não há transgressão. Todavia, há uma lei, e Paulo afirma que ela é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. A lei insiste na primeira declaração de Deus sobre a relação entre o pecado e a morte. Certamente morrerás. A transgressão, quebra da lei, resulta em morte. Quando tratamos esse ponto, eu não tenho como deixar de lado a primeira lei estabelecida. A primeira lei estabelecida foi: não comerás do fruto. Essa foi a primeira lei estabelecida. Ele podia fazer, ele tinha o direito de fazer todas as coisas que ele quisesse. Podia comer de todos os frutos. Ele só tinha uma regra: não comer daquele fruto. E a gente parte nesse início, então, do pecado original, né? Qual é o pecado original? O pecado original é a desobediência. Nós temos as leis e nós transgredimos as leis, ou nós desobedecemos as leis. Logo, isso nos coloca na condição de desobediência. Por isso, nós temos como pagamento, como resultado, como punição, a morte. E aí eu não consigo fugir desse ponto, desse tema, porque quando eu olho para isso, eu não consigo imaginar alguém que ame e desrespeite. Eu não consigo imaginar alguém que realmente ame e não tenha consideração nenhuma pelo outro. E eu não estou falando aqui das nossas falhas, dos nossos erros, não estou falando aqui da nossa natureza pecaminosa, estou falando aqui de condição, de como eu posso colocar, de cerne, de forma de resolver as coisas. Uma coisa é você errar, porque isso é natural. Outra coisa é você escolher errar, o que não é natural. Quando você conhece, mesmo assim você faz a escolha, você não está sendo natural, você não está agindo naturalmente, você está fazendo a sua escolha. E você está debaixo do resultado dela, da consequência dela. E aí algumas pessoas, né, eu acho que a Bíblia ela é muito clara quando ela diz assim: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados e delitos. Então, quando nós começamos a nos queixar do que acontece na nossa vida, seja por qualquer circunstância emocional, e do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Nós temos que glorificar a Deus, dar graças a Deus, porque Ele nos concede sempre uma oportunidade. Porque se pecamos,
nosso destino é a morte. Por consequência disso, o pecado, o erro, o inferno. Você tem Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6, verso de número 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, a parte A desse versículo. Ou seja, a recompensa da transgressão da lei, o resultado disso é isso que ele está dizendo. E Paulo vai falar sobre isso aqui, no capítulo 6 de Romanos, e o verso de número 23, parte A do versículo. Então ele diz: porque o salário do pecado é a morte, a recompensa de quem transgridem a lei, né? E se trata da lei moral, da lei de Deus. E quando se trata da lei civil, o homem está sujeito também à pena dela, ele pagar por isso. Então não compensa transgredir. É bom conhecer a lei para guardar ela. A lei é boa. O mandamento é bom para aqueles que guardam. Obrigado. Como o nosso pastor apresentou, Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. E foi uma boa observação que ele fez aqui, acerca das leis dos homens, porque nós estamos num período em que a definição da pandemia, né, e que há algumas leis que foram nos sugeridas, ou seja, não são leis que estão na Constituição, que estão, vamos dizer assim, de uma forma legal, mas elas estão nos postas como orientação. E como a de hoje citada, como não frequentar alguns lugares públicos, no nosso caso a praia, né? E não evitar aglomerações e alguns outros locais. E essas leis são apenas de orientação, estão passíveis de uma ação punitiva, mas não estão previstas em lei, ou seja, não se tornam um crime, né? Você não se torna um criminoso por transgredir essas leis. Mas existe o senso moral, existe a lei moral, e existe e nessa condição moral, você, quando desobedece essas leis, você está em desobediência. Isso é moral. Não está escrito, não é passível de uma punição pela lei do homem, mas você que é cristão e compreende que você tem que seguir a lei moral, a lei de Deus, você tem que saber o que você pode ou não fazer. Você tem que saber se você tem que seguir essas recomendações ou não. Então, pela lei de Deus, pelo nosso pecado, nós temos como recompensa, como salário, a morte. Mas Deus, a continuação desse versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, novamente, a lei que se inicia como resultado de pecado e morte na sua transgressão, ela também apresenta como absolvição desses pecados, ou como absolvição dessas acusações, o dom gratuito de Deus, a vida eterna, por Jesus Cristo. Então, é muito bom a gente também não esquecer desse ponto. A lei, ela está aí para ser seguida, para ser obedecida, mas nós temos um dom gratuito de Deus que é a vida eterna, ou seja, nós temos que nos lembrar daquilo que é eterno, daquilo que não é passageiro, daquilo que não é terreno, daquilo que é eterno. Quando paramos para pensar nisso, temos que considerar todas as coisas, ou seja,
todas as leis, quer sejam escritas, quer sejam morais. A lei e a igreja, o tópico 3, os 10 mandamentos. A ética da lei. Como igreja que somos, devemos ter absoluta clareza em relação aos benefícios e, ao mesmo tempo, as restrições impostas pela lei. A lei não salva ninguém. A mais clara distinção entre Israel e a igreja está no modo como cada um se apresenta diante do Altíssimo. Aqueles pelas obras da lei, a igreja pela fé, confiando nos benefícios da graça. Contudo, pelos motivos já expostos, devemos dar à lei a devida importância no que concerne a vontade de Deus nas nossas atitudes em relação a Ele mesmo e ao próximo. De acordo com o decálogo divino, o decálogo tem uma função ética, conforme estudaremos doravante. O papel da ética. A ética tem como finalidade levar o homem a buscar a prática correta do bem e afastar-se do que é mal para a vida e para a sobrevivência. Ligada diretamente à ética está a deontologia, obrigação, dever. A ética deontológica mostra ao homem o que ele deve cumprir. Né? A questão da ética, por muito tempo, e muitas vezes, eu ouvi muitas pessoas falando mal da ética. Só que há uma deturpação da ética. Ética não é você esconder o que está errado. Ética é você fazer a coisa certa, não de forma expositiva. Deu para entender? Tratando uma questão mais corriqueira, vamos trazer dessa forma. Digamos que dentro da minha casa tem eu, minha esposa e meu filho. E minha esposa, ela toma uma atitude que eu não considero correta diante do meu filho. Por ética, dentro da minha família, eu não vou chamar a atenção da minha esposa na frente do meu filho. Eu vou chamar a minha esposa de canto, vou tratar com ela aquilo que está errado, para que se torne certo, e aí sim ela pode voltar a tratar do meu filho. Eu não estou escondendo nada. Eu estou evitando que ele perca a noção da autoridade que ela tem. Ele está sendo preservado disso. Mas o que precisa ser feito da forma correta, de forma ética, está sendo feito. Eu estou tratando o que está errado para que não seja mais errado, para que não esteja mais errado. Quando se trata da ética, né, da ética das leis, ela está se referindo a isso. Eu vou tratar apenas com o culpado. Os inocentes vão ficar de lado. Em um determinado momento, eles vão reconhecer o que realmente é certo ou não. Mas aquele que está errado vai ser tratado de lado. É ele que vai ser punido. É com ele que eu vou tratar. O meu filho não tem culpa do erro da minha esposa. Basicamente, deu para entender nessa ilustração? Isso se trata da ética. E aí a gente pode abranger para várias situações da nossa vida, congregação, o trabalho. Mas a ética em si, ela visa buscar o indivíduo que errou a sua obrigação, o seu dever. Quem? Isso é importante. A ética é objetiva, a ética objetiva e a ética subjetiva. Na prática, a ética objetiva submete-se ao que Deus diz. Enquanto a ética subjetiva parte do eu acho. Deus não poderia deixar por conta dos homens esse poder de escolha, uma vez que o homem está morto em seus delitos e pecados.
e é guiado pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, Deus ele deixou bem claro, ele escreveu para que todos tivessem acesso, porque ele não queria deixar que nós escolhêssemos apenas por aquilo que a gente acha que é certo. Porque eu posso achar que é certo se alguém der um tapa na minha cara e devolver esse tapa na cara da pessoa. Eu acho que isso é certo, mas é o que Deus diz ser certo. Por isso ele estabeleceu. A nossa axiologia pode nos levar a lugares que nós não queremos ir. Mas a palavra de Deus, ela vai nos levar a caminhos eternos, ao céu. Esse é o ponto. Ele nos deixa uma orientação de uma forma que nós possamos seguir, para que a gente também não ofenda outras pessoas, né? Por isso, ele deixa bem claro ali, e ele coloca até em maior número, vamos dizer assim, dessa forma, as leis de relação pessoal. De não matar, de não adulterar, de não dar falso testemunho, e assim sucessivamente. Ele traz essa questão para que a gente consiga se relacionar. Para que eu não ache que o meu direito é maior do que o meu dever. Eu tenho direitos? Eu tenho direitos, sim. Mas eu também tenho deveres de igual modo. É isso que ele está falando. Você tem liberdade. Você tem, dentro de algumas visões, o livre-arbítrio. Mas você tem seus deveres. Tem coisas que você precisa fazer para que você possa receber. Então, se eu quero respeito, para trazer uma ideia aqui, se eu quero respeito, a minha primeira atitude é respeitar. Deu para compreender essa questão? Deus ele nos coloca nessa condição de entender que aquilo que eu quero para mim, eu vou oferecer para o meu irmão. Eu vou trazer essa mesma honra, essa mesma importância que o irmão tem, eu também tenho. Essa mesma importância que eu tenho, o meu próximo também tem. E para a gente finalizar, o tópico 3.2, a validade eterna dos princípios legais. Diz assim: no mundo atual, a ética tem sido relativizada. A sociedade pós-moderna tem evocado para si direitos e liberdades que não correspondem à vontade revelada por Deus. Foi por essa razão que o Senhor nos deixou um referencial absoluto, escrito em tábuas de pedra. Ao olharmos para essas tábuas, sempre seremos confrontados por elas, pois essas leis são perenes. Basicamente, isso foi o tema principal da nossa lição de hoje, que é uma apresentação daquilo que nós vamos estudar. Como apresentação, o que eu quero deixar mais claro, que seja entendido por todos nós, é que por tudo aquilo que nós vamos estudar nesse trimestre, o mais importante é nós termos o textual como base para a nossa vida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, tudo aquilo que nós vamos estudar no caminho, compreender, conhecer de forma mais profunda, nós vamos entender que o principal ponto, que a principal função de cada uma dessas leis
é estabelecer na nossa vida um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de reciprocidade, essa seria a palavra mais correta, em que você compreende que você pode amar o seu irmão e ser amado por ele, mas que, acima de tudo isso, o dever é seu, ainda que o seu irmão não te ame. O dever é seu, o dever é meu. Não importa qual seja a lei, qual seja a diretriz, o que importa é que aquilo que foi escrito para mim. Eu tenho que cumprir a lei. O meu irmão, se ele puder cumprir a lei, é o melhor que tem para a vida dele. Mas o meu dever é cumprir a lei. Amém? Eu gostaria de... Pode? Nesse caso, vamos fazer só a leitura da conclusão, para a gente terminar a aula de hoje. É de fundamental importância entender que, para o Antigo Testamento, toda a conduta era controlada pela letra da lei, não pela consciência. E o homem estava mais preocupado com suas atitudes perante o Senhor do que perante os homens. No Novo Testamento, no entanto, o apóstolo Paulo afirma que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Gostaria de pedir que os irmãos se colocassem na pé. Estamos no final da nossa primeira lição sobre o Decálogo, a ética do Sinai. São lições importantes, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele nos apresentou que toda a lei ela foi feita para o ensino. É muito importante nós conhecermos, porque um dos pontos em que Deus deixa bem claro é que o seu povo perecia por falta de conhecimento. Então, por mais que pareça complicado, difícil, continue buscando, continue lutando, peça ajuda, mas não desista, porque se você quer ter uma vida apresentável diante de Deus, você precisa saber o que Ele quer de você. E mais, como Ele quer de você. E para isso nós temos as Sagradas Escrituras. Amém? Para meus irmãos, para você que está em casa, domingo que vem você possa continuar acompanhando, tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse ensino, te agradeço por cada irmão que esteve conosco aqui, que cada um possa aplicar na sua vida esse ensino, Pai amado, aos que acompanharam online, Pai amado, que o Senhor continue abençoando grandemente, Pai amado, nos dê um domingo abençoado, a Tua presença, Pai amado, nos leve em paz para nossas casas, Pai amado, assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor.